O tipo de apego que uma pessoa desenvolve na infância vai determinar a sua personalidade no futuro e vai determinar também o tipo de relacionamento amoroso que a pessoa vai poder formar durante a vida adulta. A forma como a gente se relaciona hoje depende de como foram os nossos vínculos afetivos durante os nossos primeiros anos de vida. Eu sou Adriana Bittelmann, especialista em inteligência emocional e relacionamentos, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os 4 tipos de apego. A gente veio ao mundo para formar laços com os outros. Além de ser prazeroso e benéfico para a nossa saúde mental e emocional, esses relacionamentos são uma forma de garantirmos a nossa sobrevivência. O nosso estilo de apego afeta a nossa vida, desde a escolha do nosso parceiro até a forma como os nossos relacionamentos progridem, como os nossos relacionamentos se desenvolvem. E por causa disso, reconhecer o nosso estilo de apego pode nos ajudar a compreender os nossos pontos fortes e os pontos que precisam ser melhorados nos relacionamentos, aqueles que a gente costuma chamar de ponto fraco. O apego, ele é estabelecido na infância, com os nossos pais, com os nossos cuidadores, e ele continua funcionando na idade adulta. Por exemplo, o bebê não consegue se alimentar sozinho. Ele depende da mãe para conseguir o alimento e por isso se apega a ela. O apego nada mais é do que um vínculo que transmite uma sensação de segurança. O bebê associa o seu conforto e proteção à figura de outra pessoa, no caso, a mãe ou quem toma conta desse bebê. A criança expressa comportamentos de apego para conseguir manter a relação com a figura de apego. O sorriso, o contato visual, o tocar, o chorar, são alguns desses comportamentos que a criança expressa. A diferença entre apego e comportamentos de apego está na intensidade do laço formado. Um vínculo de afeição duradouro, ele é restrito a poucas pessoas, enquanto o comportamento de apego pode ser mostrado para diversas pessoas. O comportamento de apego, ele está enraizado na gente e ele é considerado tão fundamental quanto outros comportamentos intrínsecos dos seres humanos. E essa relação é tão importante, quem cuida da criança se torna o espelho dela. A criança desenvolve expectativas sobre si mesma, sobre as relações sociais, sobre o mundo em que ela habita, a partir da observação do comportamento dessa pessoa, dessa figura de cuidado, né? Pode ser a mãe, o pai, alguém que cuide dessa criança. Quando essa relação é positiva, lá na vida adulta, a pessoa é autoconfiante, é independente, ela explora a sua liberdade da melhor maneira possível. E o contrário, se for negativo, a pessoa se torna insegura, dependente e não consegue interagir com o mundo e com as pessoas da maneira como ela deveria interagir, como seria saudável para ela interagir. As crianças que experimentam separações difíceis na infância, elas se tornam sensíveis para outras separações na vida adulta. E como se tornam? Eu sei bem disso. Fatores como idade, tempo de afastamento, tipo de relacionamento com o cuidador principal e a qualidade do ambiente onde a criança vive determinam as consequências da separação. Em caso de abandono, é criado um trauma no íntimo da criança que pode afetar os seus relacionamentos futuros. Atualmente, os psicólogos reconhecem 4 tipos principais de apego, que têm consequências na forma como nos relacionamos ao longo de toda a nossa vida. O apego, ele é um relacionamento emocional especial, que envolve uma troca de conforto, de cuidado, de prazer. O estudo do apego, ele tem sua origem lá nas teorias sobre o amor de Freud, mas foi o John Bowlby, o autor considerado o pai da teoria do apego. Ele compartilhou a visão psicanalista de que as experiências da primeira infância são importantes para o desenvolvimento e para o comportamento da pessoa ao longo de toda a sua vida.
Além disso, ele acreditava que o apego tinha um componente evolutivo para ajudar na sobrevivência, afinal somos seres sociais, nós nascemos para viver com outras pessoas. Bom, vamos começar falando do primeiro tipo de apego, que é o apego seguro. Então vamos saber como foi a infância de quem viveu o apego seguro? Bom, foi uma criança capaz de se separar dos pais. E o que isso quer dizer? Quer dizer que é uma criança que pode tranquilamente ser cuidada por outras pessoas e ela aceita esse conforto, mas até certo ponto, porque no fim das contas elas preferem mesmo, são seus pais a estranhos, né? São crianças que buscam o conforto dos pais quando estão assustadas, são crianças que ficam visivelmente chateadas quando os pais vão embora e ficam extremamente felizes quando os pais retornam. O contato iniciado pelos pais é facilmente aceito pelas crianças com apego seguro. Os pais de crianças com apego seguro, eles tendem a brincar mais com seus filhos. Além disso, esses pais reagem mais rapidamente às necessidades dos filhos e geralmente são mais receptivos aos seus filhos que os pais dos filhos inseguros. Os estudos têm demonstrado que as crianças com apego seguro são mais empáticas na vida adulta. Além disso, elas também são menos perturbadoras, menos agressivas e mais maduras que as crianças com outros estilos de apego. Formar um vínculo seguro com os pais é algo normal e esperado, mas nem sempre acontece. E esse apego se desenvolve principalmente com a capacidade de resposta de uma mãe às necessidades do seu bebê durante o primeiro ano de vida. As mães que respondem de maneira inconsciente ou que interferem nas atividades das crianças tendem a criar bebês que exploram menos, que choram mais, que são mais ansiosos. As mães que constantemente rejeitam ou ignoram as necessidades dos seus bebês tendem a educar crianças que tentam evitar o contato. E quais são as características de um apego seguro na vida adulta? Vou falar aqui e você vê se você se identifica. Bom, são pessoas com tendência a ter bons relacionamentos com os outros, a ter relacionamentos duradouros, relacionamentos de confiança. São pessoas com uma boa autoestima, com uma autoestima saudável. Pessoas que sabem desfrutar de relacionamentos íntimos. Pessoas que buscam o apoio social, que se sentem bem quando compartilham sentimentos com o parceiro, com os amigos. Tem um estudo que descobriu que as mulheres com estilo de apego seguro, elas têm mais sentimentos positivos sobre os seus relacionamentos românticos do que as mulheres com os outros tipos de apego. Bom, o segundo tipo de apego é o apego inseguro ambivalente. O que isso quer dizer? Na infância, o apego ambivalente ele é caracterizado por crianças extremamente desconfiadas. Elas desconfiam dos estranhos. Elas ficam muito estressadas se os pais saem. E quando seus pais retornam, elas não encontram consolo neles. Em alguns casos, o contato com seus pais é até rejeitado ou as crianças usam até da violência para afastar esses pais. O apego ambivalente, ele não é muito comum e ele tem sido associado com a baixa disponibilidade materna. À medida que essas crianças crescem, os professores acabam descrevendo essas crianças, adolescentes, como pessoas inseguras e excessivamente dependentes. Tá. E agora, na vida adulta, quais as características de um apego ambivalente? São adultos que relutam em se aproximar dos outros, que têm insegurança em relação ao amor do seu parceiro. E isso leva a frequentes rompimentos, porque o relacionamento parece frio, distante, e a pessoa fica extremamente angustiada quando o relacionamento termina. Vamos agora para o terceiro tipo de apego, que é o apego inseguro evitativo, que na infância são crianças que evitam os pais. Essa evitação se torna especialmente perceptível depois de um período de ausência desses pais. A atenção dos pais pode não ser recusada, mas também as crianças não buscam contato, consolo com esses pais. Eles mostram
pouca ou nenhuma preferência pelos pais em relação a estranhos, tipo, tanto faz, sabe? Percebeu qual que é a enorme diferença em relação às crianças com apego seguro, desse tipo de apego? Na idade adulta, essas pessoas costumam ter problemas de intimidade. São pessoas que expressam pouca emoção nos relacionamentos românticos, nos relacionamentos sociais e pouca angústia quando esse relacionamento termina. E tem forte incapacidade para compartilhar pensamentos e sentimentos com os outros. Um adulto com apego evitativo geralmente evita a intimidade com desculpas ou pode até fantasiar com outras pessoas durante o sexo. Pessoas com esse apego são mais propensas a terem relações sexuais ocasionais e a traírem. E por fim, o quarto tipo de apego, que é o apego inseguro desorganizado. Na infância, são crianças que tiveram uma mistura de comportamentos evitativos e elas são resistentes aos pais, o que demonstra a falta de um comportamento, de um apego claro. Elas se sentem confusas na presença dos pais. A pessoa adulta com apego desorganizado tem dificuldade para ver os outros, sem distorções significativas. Os seus relacionamentos tendem a ser voláteis. Algumas pessoas com transtorno de personalidade têm um estilo de apego desorganizado. Uma coisa importante de lembrar é que a gente não fica condenado ao padrão predominante na gente. A gente pode sempre, através do autoconhecimento, quebrar as crenças que nos limitam. Consegue, mais uma vez, perceber como a forma que a gente vive as nossas relações primárias, lá na nossa infância, interferem na nossa vida adulta e interferem diretamente nos nossos relacionamentos? Como é importante a gente conhecer a nossa história? Conseguiu identificar qual o seu tipo de apego mais evidente? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber, me conta. E se você gostou desse vídeo, compartilha com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você ama. Vamos ajudar as outras pessoas a terem mais autoconhecimento e me ajuda também a fazer esse canal crescer. Assim eu trago cada dia mais conteúdo bem bacana para você. Um beijo e olha, não se esquece aqui de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal, de acionar o sininho para você receber todas as notificações, porque toda semana tem vídeo novo. Um beijo muito especial e até o próximo vídeo.